Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma história da minha vida. Eu tinha uma empresa que isso foi em 2009. Ela faturava 1 milhão por ano. E o que eu digo é o seguinte: se eu tivesse um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje sobre lei da atração, sobre o medo que atrapalha muito a vida da gente, sobre a prosperidade, hoje eu posso te dizer que eu estaria com umas 3, 4 lojas. O negócio teria, assim, progredido muito. Mas, gente, eu falo assim que eu vim de uma família assim de muito dinheiro, mas cheia de crenças, né? Crenças limitantes sobre dinheiro, era medo e assim, eu tinha meu negócio ali que faturava muito bem, mas eu estava assim sempre em constante medo de perder aquilo que eu construí, que eu consegui, né? Que eu pedi para Deus, né? E eu digo que Deus sempre me atendeu, mas eu tinha muito medo, e quando você tem medo, você não tem fé. Eu achava que eu tinha muita fé, mas eu não tinha. Tinha muito medo de perder as coisas que eu consegui. E o que acabou acontecendo foi que eu tinha tanto medo de perder as coisas que acabei perdendo, né? Mas eu sempre assim, sempre pedi as coisas para Deus e eu falo assim que Deus sempre me atendeu. E eu, gente, eu criei filhos sozinha e eu tinha, assim, necessidade, né, ou de trabalhar ou de ter meu outro negócio, né, porque eu tinha meus filhos que dependiam de mim. E assim, em 2018, eu comecei a estudar sobre a lei da atração. E aí conheci o Ho'oponopono, lei da atração, a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, que eu vou fazer um vídeo aqui qualquer hora sobre ressonância, que me ajudou e me ajuda muito até hoje. E em 2019 eu estava assim na situação, acho que ele foi o pior ano e foi o começo de todas as melhoras na minha vida. Eu comecei acho que eu comecei a agradecer a Deus, né, por tudo que eu tinha, né? Então eu agradeci a Deus, mesmo não tendo aquilo ali, eu agradecia a Deus por tudo aquilo que eu tinha. Comecei a agradecer pelos meus negócios, né? E o que digo é o seguinte, gente, eu fechei essa empresa e logo em seguida, gente, eu não tinha capital para abrir esse outro negócio. Eu abri um restaurante e Deus foi assim, abrindo as portas para mim, foi colocando gente na minha vida, né? Gente, tudo foi assim, dando certo. E eu digo que eu abri essa empresa com um valor de R$ 300. Que quando eu falo assim, Deus vai colocando pessoas na vida da gente, eu abri essa empresa, a gente abriu esse restaurante, aí um amigo ficou sabendo que a gente estava começando esse negócio. Aí na época, gente, ele me deu um vale alimentação dele de R$ 300, pagou umas marmitas adiantadas. Me deu esse vale alimentação, onde que eu fui fazer uma pequena compra, né, para começar. E aí, gente, o que eu fiz? Eu, essa minha sócia, nós pegamos, eu levei fogão da minha casa, geladeira, e nós fomos pegando as coisas, panela, eu peguei panela, ela pegou panela da casa dela, gente, e montamos o nosso negócio. E o local, quando eu ainda tinha essa loja,
nós fomos ver esse local, na época nós já estávamos com esse pensamento de montar esse restaurante, né? Mas assim, não foi para frente. E fomos ver esse local 2 vezes, conversamos com a pessoa, ele disse que não ia alugar o local, né? E nós deixamos. Aí quando a gente resolveu de novo, nós voltamos lá no mesmo local, né? Conversamos com a pessoa alugou para a gente o local e não exigiu assim nada da gente, né? Nem um aluguel adiantado, nem nada. E lá, gente, tinha sido assim um restaurante, já estava assim montadinho, era só chegar. Era só chegar com as panelas, fogão, né? Já tinha balcão, tinha tudo, estava tudo montado. E fomos lá no primeiro dia, meu filho foi trabalhar com a gente, meu filho saiu, era um bairro novo, saiu de boca a boca, avisando todo mundo, né? Tinha assim, que a gente estava começando. E nesse primeiro dia, gente, vendemos 7 marmitas nesse dia. Aí no dia seguinte, uma pessoa que morava lá perto, ela ficou sabendo, aí ela já foi lá, contratou os nossos serviços, né, para fornecer marmita para ela e para mais 4 pessoas na casa dela. E como a gente estava começando, ela já pagou adiantado essas marmitas. Gente, e daí para frente foi só, vamos dizer, foi só alegria, né? E com isso, gente, eu tinha um faturamento de 40 mil reais por mês. Nesse mês, nesse tempo, a minha sócia saiu, ficou eu e meus filhos. E foi assim, 3 anos que eu trabalhei muito, mas foi 3 anos assim que eu tive assim, nunca tive tanto sossego na minha vida, né? E graças a Deus também, essa empresa me deu suporte para mim, meus filhos, né? Para a gente fazer outras coisas. Hoje a gente não tem mais esse restaurante, fechamos, porque assim, gente, era um negócio que a gente não queria continuar, né? Hoje ele nos deu suporte, os meus filhos trabalham em outra área, né? Eu também faço outras coisas, mas isso tudo foi graças a esses 3 anos que nós trabalhamos nesse restaurante. E o que eu digo é assim, gente, quando a gente quer alguma coisa, quando você pede para Deus e confia que Ele vai te dar aquilo ali, portas vão se abrindo, Deus vai colocando pessoas na sua vida, e tudo vai dando certo, gente. Mesmo assim, eu não tinha dinheiro para começar essa outra empresa, e as portas foram assim abrindo, pessoas entrando nas nossas vidas, e com isso eu consegui muita coisa na minha vida. E o que eu quero dizer para vocês é isso aí, gente. Quando a gente deseja alguma coisa, você começa a agradecer a Deus por tudo aquilo ali, portas vão se abrindo e muitas coisas boas vão acontecendo na vida da gente. E é isso aí que eu queria compartilhar com vocês hoje.